Fala trader! Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo desse curso de introdução ao Forex. Hoje eu vou passar para vocês um pouquinho sobre alguns conceitos básicos que a gente utiliza dentro do mercado de Forex e também vou falar um pouquinho sobre as corretoras, que são as intermediárias que nós usaremos para realizar nossas operações nesse mercado. Mas se você acabou caindo de paraquedas nesse vídeo e não assistiu ao primeiro vídeo, a primeira aula do curso de introdução ao Forex, eu vou deixar aqui no cantinho. Só clicar, assiste a primeira aula e depois você volta para cá, tá bom? E é isso. Bora lá para a tela do meu computador para o conteúdo desse vídeo. Agora você vai entender alguns conceitos básicos relacionados ao mercado de Forex, algumas nomenclaturas que a gente utiliza e também os conceitos sobre a corretora que você vai estar operando, tá? A corretora que você vai estar utilizando. Então, primeira coisa que você precisa entender, o mercado de Forex, ele é um mercado hoje acessível, mas nem sempre foi assim. Houve um período em que só se podia operar no mercado de Forex se você tivesse um capital em torno de 10 a 50 milhões. Então, nós, pequenos traders, nunca poderíamos, a possibilidade da gente estar operando dentro desse mercado era quase que impossível. Só que aí surgiram as corretoras ou brokers que possibilitaram que pequenos investidores pudessem operar, pudessem ter acesso a esse mercado. Mas era um mercado que há anos atrás só grandes bancos, grandes fundos, grandes instituições tinham acesso por conta do volume de dinheiro necessário para você estar movimentando dentro desse mercado. Então surgiram as corretoras de Forex. Quando a gente fala de corretora, existem duas modalidades de corretora. Só mudar minha bolinha para cá. Existem as corretoras que são chamadas de ECN. Resumindo, essas corretoras são corretoras que quando você abre uma ordem dentro da plataforma, essa ordem ela vai direto para o mercado de Forex. Ou seja, se eu fiz uma ordem de compra, eu realmente estou movimentando esse meu dinheiro, ele está indo para o mercado de Forex. Se estou fazendo ordem de venda, essa ordem ela realmente está indo para o mercado. Então, essas corretoras, elas têm um sistema de comunicação, né, tecnológico bastante rápido para fazer com que, ao abrir uma ordem, essa tua ordem, esse teu valor, ele realmente seja injetado lá no mercado. E existem as corretoras market makers, que são corretoras que elas não injetam o teu capital ali no mercado. É como se elas simulassem o mercado real. Resumindo, elas funcionam parecido com a corretora IK Option. A gente sabe que nas opções binárias, na IK Option, a corretora ela pega ali o gráfico real, que é um gráfico que existe, que é o gráfico do mercado de Forex, duplica esse gráfico na plataforma, mas quando você negocia, o teu dinheiro ele não está indo para o mercado em si, ele está indo para a corretora. Então, nessas corretoras market make, quando você perde, é que a corretora ganha, tá bom? Então, no Forex também existem essas duas modalidades, as corretoras ECNs e as corretoras market makes, tá bom? Passando aqui um pouquinho para frente. O que é importante eu avaliar, Lohane, na hora de escolher uma corretora? Baixo custo operacional, que é o que a gente chama de spread. Não adianta você ir operar numa corretora que o custo para você negociar, o custo para você abrir uma ordem, ele é muito alto, então isso é um ponto importante. Segundo ponto, execução rápida das ordens. O que é o ideal? É na hora que você clicar para abrir uma ordem, a tua ordem ela realmente vá para o gráfico, que você não tem ali um delay, você não tem ali um tempo de segundos ali para que a ordem ela realmente apareça ali na plataforma, tá bom? Então essa execução rápida ela também é importante, para que você possa entrar posicionado ali nos melhores lugares. Outra coisa, atendimento ao cliente, né? É importante que você pegue corretoras que elas tenham suporte na tua língua. Já que aqui no Brasil nós não temos corretoras de Forex, todas elas são corretoras estrangeiras, né? Por conta da sua regulamentação, o mínimo que a gente tem que buscar são corretoras que tenham suporte na nossa língua, para que quando a gente tem ali alguma demanda, algum desafio, ela tenha um atendimento via e-mail, via chat, via telefone. Então, isso é um outro ponto importante. E outra questão é que ela esteja regulamentada. Lembrando que o mercado de Forex dentro do Brasil não existe regulamentação. Mas isso não quer dizer que seja proibido. O que acontece é que as normas brasileiras elas são
atrasadas, então elas não acompanharam a evolução do mercado. Então as corretoras, elas acabam sendo estrangeiras e a regulamentação delas são regulamentações estrangeiras de outros países. Então, quando você for escolher uma corretora, o cuidado mínimo que você tem que ter é saber se essa corretora que você está operando, se ela tem alguma regulamentação em algum outro país, tá? Então, vamos lá. Entendido isso, a gente vai agora para alguns conceitos que vocês vão ouvir bastante dentro do Forex, que é o conceito de bid, ask e spread. Lohane, o que é o bid? É o preço de compra. Então, se você vai comprar ali uma moeda, você vai comprar ela por um valor. E se você for vender, você vai vender ela por outro valor. Por quê? Porque a ideia é que exista um lucro na compra e na venda. Então, o preço de compra ele é conhecido como bid e o preço de venda é conhecido como ask. Eu até deixei aqui num site aberto só para mostrar para vocês, ó. Digamos que você quer comprar dólar hoje, né? O dólar que você compra não é esse dólar aqui que a gente vê na cotação, que ele tá a 4,92, né? Esse é o valor de dólar comercial. Se você quer comprar dólar, você vai comprar pelo que a gente chama de dólar turismo, que é uma cotação um pouquinho mais cara, né? Que é para aquelas pessoas que têm dólar, elas só vão se desfazer se elas lucrarem ali alguma coisa, mesmo que seja pequena, mas elas precisam lucrar. Lohane, o que é o spread? O spread é exatamente a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Então, digamos que eu tenho aqui a paridade euro-USD. O preço de compra dele está 1,25 e o preço de venda 1,25030. E o que isso quer dizer? Que o meu spread aqui, ele está em 0,00030, que é em torno ali de 3 pips, que é outro conceitozinho que já vocês vão entender. Tá bom? Então, quando você abrir a corretora de vocês, quando você abrir na parte lá dos ativos, para ver todos os ativos, vocês vão ver que aqui do lado você vai ter todas as paridades de moeda e aqui você vai ter o preço bid, né, que é o preço de compra, e o ask, que é o preço de venda. Então, você vai dar prioridade para negociar nessas paridades em que essa diferença seja menor. Quanto menor a diferença, menor é o spread, ou seja, menor é o custo para você negociar aquele ativo. Então, sempre buscar paridade. Geralmente, o euro-USD é o que possui o menor spread, o preço de compra e de venda bem próximo. Então, querendo ou não, quando você vai negociar nele, você acaba pagando ali spreads menores, pagando taxas menores para negociar, tá bom? Porque é aquela questão, né, da oferta e da demanda. Se eu tenho muita gente negociando, aquela diferença ali entre o preço de compra e o preço de venda, ele vai ser menor. Agora, se forem moedas que forem pouco negociadas, aí se torna mais escasso, essa diferença entre o preço de compra e de venda, ele acaba sendo bem maior, tá? Lembra que eu falei para vocês na primeira aula sobre a questão da cotação, né? Então, aqui eu tenho o euro-USD e aqui eu tenho uma cotação do euro-USD, que é 1,25935. O que isso quer dizer? Que eu tenho aqui 1 dólar e 25 centavos, ou seja, a cada 1 euro eu tenho 1 dólar e 25 centavos. Lohane, por que a gente tem mais casas decimais, né? Porque exatamente por conta dessa diferença do preço de compra e do preço de venda, a gente vai precisar trabalhar com mais casas decimais dentro do mercado de Forex. Então, aqui eu tenho 93 pips. Os pips, eles vão de 0 a 99. Então, depois dos centavos, a gente tem os pips. E depois dos pips, a gente tem o que a gente chama de pontos ou pipetes, tá bom? Então, aqui eu tenho 1,25 centavos, 93 pips e 5 pontos. Resumindo, fazendo um resuminho para vocês. A cada 10 pontos, é como se você tivesse um pip. A cada 100 pips, eu tenho 1 centavo. E a cada 100 centavos, eu tenho 1 dólar. Mas, para que não fique confuso, né, na cabeça de vocês, a gente vai trabalhar sempre com pontos, tá? E sempre que o mercado, na corretora lá, movimentar ali cerca de 1 ponto, é como se você estivesse negociando 1 dólar, tá bom? E isso você trabalhando ali com a média de 1 lote de contrato. Então, a cada 10 dólares, você tem um pip. Então, isso no início fica um pouco confuso. Mas, quando vocês começarem a ir para a prática, vocês vão começar a entender melhor esse conceito de pips, dólar, lote, pontos, tá bom? Outro
conceito interessante que é importante repassar para vocês é o conceito de alavancagem das corretoras. Todas as corretoras, elas possuem uma alavancagem, que é exatamente essa alavancagem que nos possibilita operar dentro do mercado de Forex. Lembra que eu falei lá no início que antigamente você só conseguia negociar nesse mercado se você tivesse 10 milhões, 50 milhões de reais, de dólares, né, no caso, para poder estar negociando? Então, como a gente não tem isso, as corretoras, elas criaram essa alavancagem. Em que consiste, Lohane, essa alavancagem? Exemplo, digamos que eu tenho uma corretora que a alavancagem dela é de 1 para 200. O que isso quer dizer? Que a cada $1 de depósito na sua conta, eu consigo controlar, eu consigo negociar até $200. Então, essa alavancagem, ela varia de corretora para corretora. E até muitas vezes, quando você está abrindo a conta ali, você tem a opção de escolher. Então, tem corretoras que tem alavancagem de 1 para 30, 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, 1 para 400, 1 para 500. Quanto maior essa alavancagem, maior é a possibilidade de você estar negociando ali um capital na corretora. E só para vocês entenderem, né? Por que isso acontece, Lohane? Por que a gente tem que ter, por que as corretoras têm essa alavancagem? Para vocês terem noção, um lote de contrato para você negociar no mercado de Forex é o equivalente a $100 mil. Um lote de contrato. Então, não teria como eu, exemplo, com uma banca de $1.000, negociar com um lote de contrato. Isso seria algo impossível dentro do mercado, por conta do tamanho, né, do lote. Só que quando eu tenho a possibilidade de trabalhar com a alavancagem da corretora, eu com $1.000, eu consigo operar um lote de contrato. Quer ver? Eu coloquei esse exemplozinho aqui para vocês entenderem. Digamos que você tem uma banca de $1.000 e a alavancagem da sua corretora é de 1 para 500. Logo, o que eu faço? Eu vou multiplicar o valor que eu tenho de banca pela alavancagem da corretora. Então, se eu multiplicar $1.000 por $500, eu posso negociar algo em torno de $500 mil. Ora, $500 mil, eu sei que um contrato é $100 mil, então eu, com esse valor de banca, eu posso chegar a negociar até 5 lotes de contrato. A corretora me possibilita isso por conta da alavancagem dela. Mas óbvio que com a banca de $1.000 você não vai fazer isso, tá? Você vai seguir um gerenciamento, você vai gerenciar, porque isso aqui já é você operar ali no nível extremo de arrojado, né? Então, você vai ter que seguir um gerenciamento e você vai ver isso. Mas é só mostrando para você a importância dessa alavancagem. E a gente só consegue operar por conta dessa possibilidade. Ah, Lohane, mas eu não tenho $1.000 de banco, eu opero com pouco capital, só tenho $100 para começar. O que você me recomenda? Não se preocupe, você consegue operar com frações de lote, que é o que a gente chama de mini lote, que é 0,1 de um lote, ou com microlotes, que são frações menores ainda, que é o que? 0,01. Então, você consegue sim negociar, começar nesse mercado também com pouco capital, tá bom? E aqui, ó, só mostrando para vocês, tá? Quando vocês forem abrir uma posição de venda, quando você estiver lá na tua plataforma, você vai ver que vai ter essa caixinha, né? Sell e Buy, que é o preço de compra e o preço de venda. Então, sempre que você for abrir uma posição de venda, ela vai ser pelo preço mais baixo. E quando você abrir uma posição de compra, será sempre pelo preço mais alto. Exatamente baseado naquele conceito que eu falei para vocês. Quando a gente vai comprar uma moeda, a gente compra ela mais cara. Quando a gente vende ela mais barata. Então, aqui no mercado de Forex, vocês vão ver os dois botões e sempre que você for vender, vai ser pelo preço mais baixo e comprar, você vai comprar pelo preço mais alto, tá bom? A mesma coisa quando você for encerrar a sua posição. Quando você encerra uma posição de compra, vai ser pelo preço mais baixo. E quando você encerra uma posição de venda, ela será pelo preço mais alto. E é isso, galera. Mais uma aula mega explicativa para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo da série. E lembrando que nas próximas aulas eu vou ensinar vocês a criar conta na corretora, baixar a plataforma de negociação e já realizar ali as primeiras operações dentro desse mercado incrível. E é isso, espero que vocês tenham gostado e te vejo no próximo vídeo desse curso.